Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular 2, essa é a aula de número 49 e hoje nós vamos fazer uma pequena introdução sobre roteamento no Angular 2. Antes da gente começar a trabalhar com as rotas do Angular 2, a gente precisa aprender um pouco sobre o que são as SPAs, ou seja, as Single Page Applications ou projetos que têm apenas uma página. Como é que funciona essa tal da Single Page Application, se essa for a primeira vez que você estiver vendo esse conceito? Bom, eu tenho aqui dois sites abertos, o primeiro deles é o Twitter e o outro é o meu blog. Eu vou mostrar primeiro aqui a parte do meu blog, então quando vocês entram, loiane.com, e eu vou vir aqui e vou clicar em cima desse post. Quando eu clicar em cima desse post, não sei se vocês repararam, mas a página deu um refresh para poder carregar todo esse link aqui. E se eu vir aqui e for para os outros posts, vocês podem ver que a página está carregando novamente. Ou seja, cada post que eu tenho no meu blog é uma página diferente. Quando eu mudo o link aqui, todo o site é carregado novamente. E se a gente vir aqui para o Twitter, por exemplo, vocês vão ver que eu vou mudando aqui as abas. Tá mudando aqui em cima, vocês estão vendo que a URL aqui vai de following para followers, para likes, para os tweets novamente. E vocês, não sei se vocês repararam, a página não deu refresh. Isso é uma Single Page Application, ou seja, quando a gente muda o conteúdo aqui dentro do Twitter, a URL aqui em cima vai mudar. Isso aqui a gente chama de hashes, ou seja, o endereço principal do Twitter é twitter.com e depois aqui a gente vai mudando as hashes para poder indicar o conteúdo que a gente quer carregar. E não tem um refresh da página inteira, apenas é modificado essa área que precisa carregar um conteúdo diferente. E é nesse caso a gente vai brincar de mostrar e esconder o conteúdo. Então esse é o conceito de Single Page Applications. E nós podemos ter essa mesma funcionalidade no Angular 2 através das rotas. Como é que funciona então o roteamento no Angular 2? Então suponha que você tenha o endereço do seu projeto, que vai ser meuprojeto.com.br, e você tem, por exemplo, meuprojeto.com.br/usuários. Quando você carregar esse /usuários, o que você quer que aconteça? Você quer que um determinado componente seja mostrado com a lista de usuários e você vai programar esse componente para que ele mostre essa lista de usuários. Então essa é a parte de rotas do Angular 2. Então o que acontece quando a gente faz, por exemplo, um outro link como usuários/2/edit? Como é que o Angular vê isso? Primeiro o Angular vai ler todos esses parâmetros de rotas, né, toda essa parte da rota, e aí o Angular vai parsear, ou seja, vai verificar quais são as informações que foram passadas para a rota e vai fazer alguma coisa com isso, né? Ou seja, vai identificar a rota e nesse caso vai carregar o componente responsável por aquela rota, de acordo com a nossa configuração. Se a gente ver um pouquinho mais de detalhes, o que realmente acontece? No Angular 2, vocês vão ver que a gente pode declarar diversos tipos de rotas, né, de diversas maneiras. E, por exemplo, se eu quiser abrir a página de edição, o formulário de usuários, cujo usuário que tem um ID, né, o identificador número 2, como é que o Angular vê isso? Para a rota /usuários, nós temos que carregar o lista usuários component. Mas caso na rota tenha mais um parâmetro, e esse parâmetro, por exemplo, for um número, ou seja, o identificador do usuário, aí eu vou abrir o componente que tem os detalhes do usuário. E caso ainda tenha um terceiro parâmetro como o edit, então nesse caso eu preciso mostrar o formulário do usuário. O Angular sabe a partir das nossas configurações, porque nós temos que fazer exatamente essas configurações no nosso projeto para o Angular saber o que fazer com isso, ou seja, vai ler a rota e a partir daquela leitura ele consegue fazer o redirecionamento para o componente correto. Aqui eu já tenho um projeto de exemplo, ele está no GitHub também, dentro desse link aqui que é o Angular 2-CRUD-auth-routing. É um projetinho bem completo da maioria das funcionalidades que o Angular 2 é capaz de fazer. Então aqui eu já
o NGServe já completou e esse é o projeto. Então, basicamente, nós temos uma página de início e, por exemplo, se eu vir aqui no login, ele me mostra a tela de login. Vocês podem ver que vai mudar aqui, mas o projeto em si não está sofrendo refresh. Então, eu vou fazer aqui vou fazer o login. Quando eu fiz o login, redirecionou novamente aqui para a página de bem-vindo. Vocês podem ver que aqui agora eu tenho o logout, não tenho mais o login. E se eu acessar os contatos, vocês vão ver que aqui vai ter um /contatos. Então tem aqui um /contatos mostrando os contatos. E aqui ainda eu tenho rotas filhas. Então, por exemplo, se eu selecionar aqui, vocês podem ver que aqui embaixo, nessa área, está mostrando exatamente a rota. Então, se eu selecionar o primeiro, aqui tem o contatos /1, bem semelhante ao exemplo que eu mostrei para vocês nos slides. Se eu editar, aqui eu tenho contatos /1/edit e ele já carregou um contato diferente. E se eu, por exemplo, clicar aqui no mais, então eu já mudo a rota. E se eu vir aqui novamente, ele carrega um outro contato. Então, se eu fizer o logout aqui e eu tentar fazer clicar no contatos de novo, vocês podem ver que ele não está me deixando, ou seja, a gente está verificando se o usuário está com login ou não. Mesmo se eu vir aqui para o home e se eu voltar aqui para o contatos, ele me redireciona para o login porque eu não estou logada. Se eu fizer o login novamente, vocês podem ver que aqui também está com azul diferente, está um pouco destacado porque essa é a rota ativa. Então, essa também é mais uma das funcionalidades que nós temos com o Angular 2. E uma última coisa, por exemplo, se eu vim aqui nesse contato e eu editar, e agora eu vou tentar mudar a rota, vocês podem ver que ele pergunta se eu realmente quero sair. Isso tudo, tanto a parte de verificar se o usuário está logado ou se eu posso sair desse formulário caso eu fiz alguma edição, isso é chamado de guardas de rotas e é uma coisa que nós também vamos aprender durante esse módulo. Então, até o final desse módulo, nós vamos ser capazes de fazer toda essa parte de roteamento de uma aplicação como essa. E só para a gente deixar tudo preparado para a próxima aula, eu já vim aqui no meu workspace do curso de Angular 2, criei um projeto novo. Então, esse projeto, para criar, eu fiz um ng new _07 rotas, criei esse projeto e o que eu fiz também foi fazer a instalação do Angular 2 Materialize para a gente poder ter o Materialize CSS no nosso projeto, para a gente poder ter essas cores aqui e ficar bonitinho também na parte das nossas rotas. Eu já ensinei aqui no curso de como fazer a instalação do Angular 2 Materialize, mas se você não viu aquela aula, basicamente, a gente precisa vir até o final da página, fazer a instalação conforme as instruções do Angular CLI Webpack. Então, dentro do seu projeto, instala essas duas bibliotecas, mais o jQuery, adiciona aqui no Angular CLI JSON os scripts, vem aqui no seu CSS, também faz o import do CSS do Materialize e por fim, adiciona a fonte do Google que tem os ícones do Material Design. Então, basicamente isso e a gente está pronto para começar a nossa próxima aula. Bem, por hoje é só. Na próxima aula a gente já começa colocando a mão na massa e lembrando, como sempre, que todo o material de apoio também está disponível lá no loiane.training. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!